E aí, galera do primeiro ano, estamos de volta. Vamos continuar o nosso trabalho, né? Professor Davidson, História, aula número 21, caderno ângulo número 2. O que a gente vai trabalhar hoje? Idade Média, tá certo? E o que é a Idade Média? É um lapso temporal de 1000 anos, tá? Ela começa no século V, a partir das invasões bárbaras dos germânicos sobre o Império Romano, e vai terminar no século XV, com a retomada comercial e o renascimento urbano e a tomada de Constantinopla, beleza? Pelos turcos otomanos. Então, 1000 anos de Idade Média. Dentro da Idade Média, dentro desses 1000 anos, várias coisas aconteceram. Aconteceu o feudalismo, tá? Que é a relação senhor feudal e servo. Vai acontecer o poder da Igreja Católica, vai acontecer a peste negra, tá? Vai acontecer a Guerra de 100 Anos e vários outros movimentos que a gente vai ver. Hoje a gente vai ver a primeira parte apenas. Depois, em outra aula, em aula posterior, a gente finaliza, certo? Então aqui a Idade Média começa no século V, termina no século XV, 1000 anos. Vamos ver algumas características. A economia ruralizada. Ora, quando eu falei que os bárbaros germânicos invadiram o Império Romano, o que vai acontecer? Vai haver a fuga desses povos para as cidades. Ou seja, vai haver um processo de ruralização, que é o oposto da urbanização, que a urbanização é a saída do homem do campo para a cidade. A ruralização é a saída do homem da cidade para o campo, certo? Enfraquecimento comercial, ou seja, tanto na cidade onde as pessoas fugiram, o comércio declinou, praticamente acabou, e no campo, onde vai haver principalmente a agricultura, o que vai acontecer? O comércio também vai ser muito baixo. Os feudos, as fazendas, os reinos vão ser praticamente autossuficientes. Não vão depender um do outro. O comércio entre eles, as trocas comerciais, não venda e compra, mas apenas trocas e câmbios, vai ser muito baixo também, certo? Supremacia da Igreja Católica. Ora, isso é de praxe, né? Ela fala em Idade Média, fala, a igreja mandava em tudo. E realmente, a igreja tinha um poder sobre-humano. Ela determinava o comportamento social. Como? Ela tinha uma aliança muito forte com os reis. Isso começou lá naquela aula que a gente viu, dos reinos bárbaro-cristãos, tá certo? Quando a sua relação com os reis começaram a se tornar muito fortes, tá beleza? Então, para você visualizar essa questão do poder da igreja, da relação entre os reis, você pode assistir uma série que eu posso indicar aqui, que é The Last Kingdom, O Último Reino. É uma série bacana, muito boa, não finalizou ainda, mas você pode já ir acompanhando e assistir as 4 primeiras temporadas, tá ok? Então você vai ver muito bem a questão do cavaleiro, da proteção, do juramento para o Senhor, né, o juramento de proteção, que a gente viu que começou lá também nos reinos bárbaro-cristãos com o conceito de comitatus, que é a fidelidade, que vem lá dos germânicos, certo? E você vai ver também a relação entre a igreja e a realeza, tá bom? Sistema de produção feudal. Isso aqui é a economia, tá certo? A economia se dava no âmbito rural. A relação entre o senhor feudal e o seu camponês, e o seu servo, onde o servo produzia nas terras de quem? Do senhor feudal. E quando ele produzia nas terras do senhor feudal e recebia a proteção, ele tinha que pagar para o senhor várias taxas. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente, onde eu vou fazer o comentário. Sociedade hierarquizada. O que é hierarquizada? Quer dizer que tem classe social. Alguém é mais poderoso do que o outro, tá? E na Idade Média eram 3 classes apenas. Era uma sociedade estamental, ou seja, dificilmente mudava. Dificilmente as classes se alternavam. Então a primeira classe era o clero, que é a Igreja Católica. Em segundo lugar, a nobreza, que estava aí a realeza, né? E a cavalaria, os cavaleiros, senhores feudais e tudo. E por último, os camponeses, os servos, o povo que trabalhava, né? Artesão ou agricultor, tá beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos a sociedade feudal, o clero, tá? Nobreza, que é a realeza, que estão juntos, e por último, o povo, tá certo? Principalmente, em sua maioria, os camponeses, porque a Idade Média ela era rural, tá bom? Então vamos ver aqui novamente mais uma gravura que representa isso. O clero
que reza e ensina o povo, na verdade, poucas pessoas, né? Quase ninguém sabia ler e escrever, a nobreza que defendia o povo e o povo que produzia para todos e pagava muitos impostos. Tá bom? Então aqui a realeza, que era muito protegida, muito bem assessorada, nós temos aqui a figura do rei, tá bom? Que estava ao lado de quem? Da corte, da nobreza, né? Eles estavam sempre ali ao lado para proteger o Senhor, para instruir o Senhor também. E o clero também estava aqui, desse lado. Então vamos ver as três classes sociais: clero, nobreza e povo. Clero, os que rezam. Então olha só, estamos aqui vendo essas gravuras de livros, tá? Ou Bíblia. Eles, os únicos que tinham acesso a isso aí, praticamente, que é quem sabia ler, tá? Era um grupo social mais culto, tinha um grande poder econômico, influência e privilégios. Recebia grandes doações de terras e outros bens, exercia cargos administrativos, estava isento de pagamento de impostos, tinha tribunais próprios, tá? Recebia impostos do povo, aplicava a justiça nas suas terras, tá? Possuía poder militar, dedicava-se à cultura e ao saber. Este é o clero, beleza? Nobreza, os que combatiam, os que lutavam, tá ok? Dividia-se em alta e baixa nobreza. A nobreza tinha como ocupação principal a guerra, que fazia a proteção ou invadia outros territórios. Possuía grandes propriedades, vivia em grandes castelos, possuía grande prestígio e exercia importantes cargos administrativos. Tá beleza? Então essa aqui é a segunda, a nobreza. E o povo, que é o último. Aí nós temos dois lados aqui do povo: mercadores e artesãos, agricultores, camponeses e os servos. Certo? Então aqui a principal função, trabalhar. Estava sob a dependência dos senhores feudais, pagavam pesados impostos. Artesãos e mercadores dedicavam-se ao comércio e manufaturas. Agricultores, camponeses e servos dedicavam-se à agricultura, trabalhavam nas terras do rei, do clero e da nobreza, dividiam-se em colonos, homens livres, e servos, homens não livres, que pertenciam à terra, não eram escravos. Escravos na antiguidade, tá? Em Roma tinha escravos, e a escravidão foi até por volta ali misturando-se com a servidão até o século IX. Depois predominou o quê? A servidão, mas não é escravidão, eles estavam presos na terra, porque eles não tinham outra coisa, outra oportunidade. Então eles tinham que ficar nessa terra para poder trabalhar, cultivar e sobreviver. Beleza? Então como é que era a economia feudal? Como é que ela se tornou isso aqui? Começou aqui, ó, insegurança da população aonde? Lá no final do Império Romano, com as invasões bárbaras. O que aconteceu? A fuga das cidades para os campos. Né? Os homens, as pessoas começaram a fugir por conta das invasões germânicas para a área rural, certo? Diminuição do comércio, já falamos disso aqui, e também um processo de ruralização, onde a população do campo cresceu mais do que a urbana. Isso é ruralização. Baixa produtividade e inexistência de excedente. Produzia pouco, só para sobreviver, e não sobrava nada para comercializar, para fazer trocas. Praticamente era assim por um grande tempo. Claro que nem sempre ficou assim. E restou aqui, ó, economia de subsistência, ou seja, produzia para sobreviver, basicamente agrícola, tá certo? Aqui é economia, mas ainda temos mais sobre economia. Olha só, a economia feudal baseava-se principalmente na agricultura, já falamos isso aqui, principalmente com os servos. Existiam moedas na Idade Média? Sim. Mas eram pouco que utilizadas, porque não tinham comércio. E como é que vai comprar ou vender se não tem comércio? Beleza? As trocas de produtos e mercadorias eram comuns na economia feudal, mas como eu falei, essas trocas de produtos em pequena quantidade aconteciam pouco, porque os feudos eles eram autossuficientes. Eles sobreviviam com aquilo que eles plantavam e colhiam, tá ok? E também outro detalhe, como eu falei, fora das fronteiras, na verdade, fora dos muros dos castelos, das fortalezas, era muito perigoso, né, você transitar. Então, olha só. Feudo, olha só, fora disso aqui, tá, era perigoso.
Tá claro que esses aqui tinham a proteção de quem? Do Senhor. Tá? Fora desses domínios era um perigo danado. É muita gente querendo tomar território alheio. Aquela série que eu falei, The Last Kingdom, você vai ver que é um reino querendo invadir o outro. Ou um reino faz aliança com o outro para invadir o terceiro. É sempre assim. Então é muito perigoso aí na Idade Média. Então esses servos que trabalhavam aqui, por exemplo, eles plantavam. O que eles colhiam tinha uma das obrigações ou taxas que chamava talha, de talhar, de repartir. Então metade da produção ia para quem? Para o senhor feudal, tá certo? Outra taxa era a corvéia. A corvéia, esse cara, o servo que trabalhava aqui na sua terrinha, ele tinha que trabalhar onde? Aqui na terra do Senhor, de 3 a 4 dias na semana. A corvéia. Tinha outra taxa que é banalidade. Se usar o moinho, né? Se usar o rio, se usar alguma ferramenta do Senhor, ele tinha que pagar também. Tá certo? Tinha outra taxa chamada de mão morta. Ó que nome, mão morta. Quando o servo homem morria e a mulher e os filhos queriam permanecer aqui na terra cultivando, ela tinha que pagar uma taxa, chamava de mão morta, tá certo? E por último, o tostão de Pedro, que era outra taxa, que não era paga para o senhor feudal, mas para a igreja, tá bom? Então bora lá continuar um pouquinho. A política feudal, relações de sucerania e vassalagem. A gente falou um pouquinho lá na aula sobre reinos bárbaros cristãos, tá certo? Então havia o quê? Um juramento, e um nobre prestava um juramento para o outro para proteger esse outro nobre. E esse nobre também podia prestar juramento para o outro e se tornar o quê? Um vassalo. Então, olha aqui, exemplo, Carlos Magno, lá do reino bárbaro cristão, certo? Esse duque aqui prestou juramento para o Carlos Magno. Esse duque se tornou o quê? Vassalo. Em qualquer momento de guerra, de conflito, esse duque aqui tinha que ir proteger quem? Carlos Magno. Mas o Carlos Magno também podia se tornar o quê? Vassalo desse duque. É só ele prestar um juramento, tá ok? Mas aqui não tem essa relação. Aqui o Carlos Magno ele é o sucerano do duque e o duque é o vassalo do Carlos Magno. E assim até o final, entre os duques e marqueses, entre os marqueses e os condes também acontece a mesma coisa, certo? O duque se torna um sucerano do marquês, o marquês um vassalo do duque. O marquês sucerano do conde, o conde um vassalo do duque, certo? Então vamos continuar aqui. E o que a gente trabalhou nesta aula? Em aula posterior, veremos outros aspectos da Idade Média. Vamos falar da igreja um pouco mais. Vamos falar do renascimento comercial urbano e da crise do século XIV. O que é a crise do século XIV? São as três coisas: peste, guerra e fome. Beleza? E nesta aula a gente falou de quê? Principalmente da relação feudal de produção, do modo de produção feudal. Tá certo? Beleza? Bons estudos, estude, faça os exercícios, acesse o plural, o ângulo tem um monte de ferramenta para você aproveitar. Tá ok? Até a próxima aula.